Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Deus o impossível vê, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Jesus me cai. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se cremos, cremos sim. Cremos não pelo que vemos, cremos, cremos sim. Aquele que ele quer ganhar de mim. E se eu poder ressurgir, Deus que poucos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres. Que ele quer ganhar de mim.
Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um podcast, Estou com Cristo, se inicia. Eu não sei se você está ao vivo, se você vai assistir daqui a pouco, não sei que momento você vai assistir essa live, mas o momento que você assistir, eu sei que Deus vai impactar a tua vida. São uma horinha de conversa, de bate-papo, uma horinha conversando, levando assuntos relacionados à presença do Espírito Santo, à presença do Senhor. E hoje nós colocamos oração como tema. Oração, meus queridos, que é a chave de tudo para a nossa vida cristã. É a chave de tudo para aquilo que nós precisamos para a nossa vida. É joelho dobrado e oração ao Pai. Para nós podermos ver verdadeiramente o céu se abrindo, verdadeiramente ver a presença do Senhor agindo, verdadeiramente ver o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que nós colocarmos as mãos. Que você se desprenda de tudo nesse momento e que você se conecte nessa uma hora com a gente, para que possamos sim estar debaixo da presença do Senhor. Oração é gratidão. Temos muitas razões para louvar e agradecer a Deus. É muito importante lembrar de tudo que Deus fez e faz por nós. O louvor é uma forma de expressar gratidão através da oração. Por isso que nós soltamos um louvor antes, todas as vezes antes de iniciar o podcast, no final, nós soltamos um louvor, porque o nosso louvor também é um momento de oração ao Senhor. Então, que você se desprenda em todo momento nessa live, onde nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos para entregar para você, sobre o que é oração, e vários tipos de oração, e hoje nós vamos destrinchar um pouquinho aqui, porque é muito amplo, mas nós vamos falar um pouquinho com vocês. Se você está nessa live ao vivo com a gente, fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para curtir, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Estamos aqui para fazer o melhor para você. Eu, Pastor Rogério, Pastor Aldo, Pastor Guilherme, nós estamos aqui para entregar aquilo de melhor para você. Então, fique ligado porque há algo dos céus para a sua vida. Pastor Aldo, fale com a gente um pouquinho, comente um pouquinho com a gente experiências de oração, de intercessão, algo que Deus trouxe no seu coração, num momento de oração. Eu tenho um momento de oração, eu vou compartilhar com vocês depois, que nem foi um momento de oração, mas vou compartilhar um testemunho meu que vai encaixar muito bem sobre hoje o tema. Mas fique à vontade, pastor Aldo, comece, depois nós vamos conversando, vamos debatendo. O pastor Guilherme também tem coisas para acrescentar aí junto, e nós vamos falando em nome de Jesus. Boa tarde para todos, que a paz do Senhor esteja com você aonde você estiver. Boa tarde, pastor Guilherme, boa tarde, pastor Rogério. É um tema gostoso sobre oração, porque igual o pastor Rogério falou, a base do cristão é a oração. E eu gosto muito, igual o pastor dividiu com a gente, sobre o tema de oração. Porque muitos novos convertidos, até alguns que entram na rotina, no automático, chega apenas, vem da rua, prepara o ambiente, chega e já vai orando. E eu gosto de fazer em casa, particularmente, igual nós faz aqui na live, solta um louvor, prepara o ambiente, porque momento de oração, não importa o lugar que você esteja, onde que você está, o importante é preparar um ambiente, fazer uma conexão direta com o Pai, porque às vezes na correria nós chega só orando, e não prepara. Então Deus fala que pega um tempo com Ele, adoração, louvor, agradecer, mesmo que assim, às vezes, tem muita gente que faz assim, né? Orar é pedir. Não, tem, igual o pastor já falou, tem vários coisas. Essa é a oração de petição, né? Isso, porque virou automático, eu preciso disso. E às vezes o Papai do Céu só quer o quê? Um momento com ele. Eu acho, pastor, não por interromper o senhor, a oração ela começa a partir do momento que nós abrimos nossos olhos. Sim. Nós já oramos agradecendo ao Senhor, né, pastor? Pelo dia. Nós já oramos agradecendo. E a nossa oração, ela só vai se encerrar a hora que nós fecharmos nossos olhos para dormir. Exato. Mas nós vamos passar 12 horas, que seja, 8 horas, no momento que nós ficarmos acordados orando. Sim, todo momento a nossa mente ela tem que estar em constante oração, em busca ao Senhor. Eu vejo isso. Isso. Porque assim, quando ela levanta, a primeira oração nossa é agradecer, porque mais um dia iniciar, mais um dia ter condições, e um pedido igual o pedido de oração. É a gente próprio. Por exemplo, Senhor,
mesmo com a dificuldade que nós estamos, que nós sabemos que nós vamos enfrentar. Mas muito obrigado por mais um dia, poder levantar, poder olhar para o espelho e ver a semelhança do Pai na minha vida. Abençoa minha vida, abençoa meu emprego, os companheiros de trabalho. E nisso, não é só aquele momento, no dia a dia. Depois tem a oração de agradecimento. Por exemplo, nossa Senhor, que dia maravilhoso está sendo. Como o pastor Rogério falou, nós já levanta em oração, agradecimento. E assim, vou deixar os pastores falar, mas é muito importante. Igual eu falo, é de berço, como meu pai me ensina, pastor, que nós temos que ensinar nossos filhos, porque é linhagem, é ensinamento, começa em casa. Então, cedo eu gosto de levantar, até no carro. O pastor Rogério uma vez publicou um vídeo, ele louvando o Senhor dentro do carro, fazendo uma oração, apresentando o seu dia, apresentando o dia dos seus companheiros. E assim, oração é para todos, só precisa buscar, ter um momento com Deus, porque Deus fala, vinde a mim. Ele não fala assim, ó, escolha um dia. Não, qualquer momento Deus está ali. Só precisamos, como que eu posso dizer, preparar o ambiente. Porque Deus, ele está em todo momento, ele quer te ouvir. A gente só precisa fazer o pedido, falar, Senhor, eu quero, vou dobrar meu joelho, venha estar comigo nesse quarto. Ele vai estar, mas tem que dar liberdade, igual o coração, né? Isso aí, pastor Aldo, se encaixa bem em Filipenses 4. Ó. 4:4 diz assim, ó, Filipenses 4:4, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E agora o 6 diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus. E o 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Exatamente. É muito bonito esse versículo, que o próprio versículo já diz, né? Busque, mesmo que a angústia, sabendo que o dia está difícil, entrega na mão do Senhor. Porque toda oração de coração aberto, sincero, que ao Senhor sempre tem resposta. Então, meu dia vai ser complicado. Senhor, esteja na minha frente nesse problema, na empresa, na vida pessoal, aonde que eu esteja comigo. Igual o versículo fala, angústia, entrega na mão dele, que o fardo pesado que você acha que você vai ter, na mão dele vai ser leve. Só precisamos dar oportunidade para o Senhor trabalhar também, né? Não só pedir. Deixa, pede para Deus como vai ser nosso dia, né, pastor? Provérbios 16, ó. Deixa eu só ver qual que é. 3, ó. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Oi, que maravilha. Bem, pastor Guilherme? Boa tarde, pessoal. Um prazer mais uma vez poder estar aqui. Pastor Rogério, pastor Aldo. Oração, acho que ela é a coluna de todo cristão, né? Um cristão que não ora ou que não tem uma prática de oração, não tem como dizer que vai dar certo. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de oração. Né? É como se fosse um manual de sobrevivência para nossas vidas, entendeu? E assim como o pastor Rogério viu, se a gente for abrir vários outros versículos na Bíblia, a chave de todo sucesso, a chave de toda coisa é a oração. Vou lá, Mateus 6,33, buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente fala buscar primeiro o meu reino, a única forma de a gente buscar primeiro o reino de Deus é a oração, é se comunicar com Ele. Se eu estiver errado, acho que é Jeremias 29,3, fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. A única forma de eu buscar a Deus de todo o meu coração é conexão com Ele. Como que eu faço para me conectar com Deus? É oração. Então, a oração para nós cristãos, e ela é a base de tudo. Não tem uma outra forma de eu falar que eu vou me conectar com Deus, que nem aqui a gente está conversando. A gente está num bate-papo. Como que eu faço para me conectar? Até com as pessoas que estão online, com os pastores aqui, é a conversa. E como que eu faço para me conectar com Deus? É a oração. Não existe uma outra forma. A Bíblia mesmo fala, entra no quarto, no secreto do seu quarto e conversa com Deus. Como que eu faço para conversar? É orar, entendeu? É dobrar meu joelho, é buscar Deus face a face. Se nós conseguirmos entender o poder da oração, muitas coisas seriam mudadas, transformadas na nossa vida. Então, se a gente tiver, hoje até esse tema aí que o pastor Rogério colocou aí sobre oração, é algo muito forte, que se nós começarmos a colocar como prática na nossa vida, de todos os momentos, assim como o pastor falou, a gente orar, às vezes a gente se perde muito, eu vou no culto na quarta-feira, quem frequenta a igreja, né? No domingo, lá eu oro, mas e fora? E dentro da nossa casa? E a hora que nós levantamos, a hora que acordamos, a hora que a gente vai dormir? Orar tem que ser algo constante. Eu não posso orar somente quando eu estou num grupo de pessoas ou dentro de uma igreja. Orar na minha vida ela tem que ser constante. O agradecimento a Deus tem que ser constante. A intimidade com Deus tem que ser constante. Eu falo assim que no meu pensamento aqui, quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus.
Quanto mais eu dobro meus joelhos, mais face a face eu tenho com Deus. E a única forma que eu acho da gente conectar com Ele é a oração, né, pastor Rogério? Não tem outra forma. Sabe o que eu acho que encaixa, pastor Guilherme? O senhor pregou uma vez sobre ele. Eu estava até procurando aqui para achar. Sobre quando Ezequias recebe a visita do profeta Isaías. O profeta vira para ele e fala assim, ó, O rei o Ezequias, rei né? Ezequias, tchau, te apressa porque vai chegar a sua hora, acabou o seu morrerás, tempo, né? tu morrerás. Ele faz o quê? Ele vai pro quarto, ele deita, vira a cara para a parede e ali ele começa a orar ao Senhor, né? Ele começa a buscar o Senhor, fala, Senhor, não aceito, eu tô aqui. E aí o que ele fala? Antes de Isaías sair do templo, do pátio, no pátio ainda, Deus fala assim, ó, volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele e estou acrescentando mais 15 anos de vida sobre ele. Se você for colocar, tem Pedro lá também, que a Bíblia fala que Pedro foi liberto da prisão por conta de uma igreja que orava constantemente. Só que quando a gente fala a igreja somos nós, não está falando do templo. Então Deus quer dizer que enquanto Pedro estava preso lá, os discípulos estavam orando, as pessoas estavam orando. Então a gente consegue entender o poder de uma oração, entendeu? A oração ela acrescenta vida, a oração ela quebra a corrente, a oração ela derruba a parede, a oração faz morto ressuscitar, cego enxergar. Tudo se baseia na oração. A base. É a base de tudo. Não tem como a gente poder dar continuidade numa vida cristã sem ter oração, né, pastor Rogério? E tem alguma experiência, pastoral, que o senhor passou, que o senhor, através da oração, o senhor alcançou, ou que o senhor buscava, ou a situação mudou? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. O pastor conhece a respeito do Felipe. Mas explique para quem está nos assistindo, que É, às vezes não conhece o não conhece. Felipe, quem é o Felipe, tudo O certinho. Felipe, ele é o meu filho mais velho, 13 anos. E ele, na escola, acho que nos 3 anos, de 4 para 5 anos, nós descobrimos que ele é autista nível 1, o autista Aspen, que é o nível mais leve. E nós sempre foi de igreja, eu tinha 20, alguns poucos anos, eu não vou lembrar exatamente, pai de primeira viagem. E filho de pastor, eu falei, não aceito isso. Como eu dentro da igreja, essas coisas aconteceram comigo, meu filho com isso. E eu lembro uma vez, uma pessoa falou para mim, falou assim, antes de você murmurar, dobre seu joelho. Antes de saber por que você tem uma criança autista, mas vai buscar para o Senhor. E nisso eu vim conversando com a minha esposa do carro, né? Minha mãe ligou. Eu tinha acabado de contar para ela, falou, filho, Deus dá pessoas especiais para as famílias especiais. Que né, fala que é nosso anjo azul, né? E nisso, acelerando essa parte de oração, fui buscar o Senhor. Dobrei o joelho, orei, mas não preparei o ambiente, igual nós estamos conversando aqui. Comecei a questionar Deus, tentar, por exemplo, não, se Deus curar meu filho, eu faço isso, como se fosse uma barganha. Uma troca Uma com troca. Deus. E foi várias vezes. E nisso o meu pai ligou sem saber desse assunto, falou, filho, Deus não é a base de troca. Deus, ele faz as coisas certas. Eu falei, mas pai, se Deus faz isso mesmo, por que ele não me responde? Eu falei, filho, ele falava bem assim, filho, você está buscando o jeito errado. Pergunte para o Senhor por que o Felipe é assim. E passou o tempo. E vou acelerando o assunto e continuei orando sempre. Eu não aceitava, dentro da igreja não aceitava, e fui buscando com Deus. Um dia, na igreja, meu filho tentou 3 vezes se batizar, eu segurava ele, não filho, isso é novo. E uma vez eu orando assim, ele levantou, porque o Felipe ele é meio reto com as coisas de igreja, eu é sim ou é não. Eu orando lá, ele falou, pai, Deus falou assim, se você não me deixar eu se batizar, você não vai ver um milagre na minha vida. E falei, mas filho, o pai não tá, Deus não está falando com o pai, mas Deus não precisa falar com você, só tem que ouvir. E olha ao redor, uma criança, gente, meus pastores, 8 anos, para mim foi um baque nisso. Eu falei, tá bom filho, vamos. E quando o Felipe se batizou, o Senhor veio em oração em casa, até lembro, umas 2h30 da manhã, falou, entendeu o propósito do Felipe? Eu falei, Senhor, explique, explique para mim o que é. Ele falou assim, o primeiro passo do Felipe foi o batismo, você vai ver hoje. E passou o tempo, continuei orando, falei, eu quero cura. E uma oração dessa falou, eu não vou curar seu filho. Ele não tem nenhum problema. Ele vai ser igual que nós falamos no podcast passado. Ele tratou eu para eu poder tratar as pessoas. E nisso eu vi o Felipe desenvolver apenas orando. E hoje o Felipe, ele ora, igual hoje eu esqueci de uma coisa, pai, vamos orar hoje cedo? Porque nós aprendemos. E Deus, toda vez que eu oro representando o Felipe, ele fala, o Felipe tem um chamado. Mas assim, saber orar, não só obrar.
Senhor, me mostra. E foi isso que eu aprendi com ele. Pedi para o Senhor, mostra qual que é o meu projeto. E Deus falou assim, exatamente em oração, cuidar de uma pessoa especial para ser cuidado um dia. E hoje eu vejo o carinho que ele tem pela igreja, o Felipe. O pastor conhece ele. E assim, foi uma experiência que muito tive. Quando eu aceitei o Felipe, não aceitando assim como pai, mas entendendo o que significava a oração, não buscar direito, um simples gesto, falar, pai, deixa na mão do Senhor, que ele fala totalmente comigo. E de lá para cá, meus irmãos, eu falo para vocês, foi uma benção. Porque toda vez que eu busco em oração, não é, o Deus não faz do jeito que ele quer. Ele mostra às vezes, no seu redor, atitude sua, vai melhorar quando aí? O Felipe é uma dessas crianças, ô pai, vamos orar, você está nervoso. O Felipe fala assim, pai, ora, ora. Então, para mim, com o Felipe foi muito grande essa parte, a respeito de oração, que o Felipe foi uma pessoa que brigava muito comigo. Ele via eu, às vezes, pai, vamos orar que eu vou ser curado. Ele mesmo chamava a bênção dele, o milagre dele. E hoje, para mim, eu falo que foi a melhor coisa foi ter ouvido uma criança sobre oração. Hoje, a base minha foi o Felipe. Eu, de coração aberto, nunca falei. Foi a oração que o Felipe me ensinou. Agradecer. O Felipe, ele é sobrenatural, meus queridos. Ele é um menino que conhece muito a Bíblia. Nunca fez aula de inglês, ele lê uma Bíblia que ele tem em inglês. Ele coloca versículos bíblicos lá, ele destrincha a Bíblia. É um menino que Deus vem usando e vai usar grandemente, não só na igreja, mas aonde ele estiver, ele cativa as pessoas, ele tem esse jeito de cativar. E é o que o Aldo falou, ele realmente ele cativa, ele nos ensina muitas vezes que nós somos falhos em buscar a presença de Deus. Carinho. Muitas vezes a criança, meus queridos, a criança, por isso que ele fala que a gente tem que ser como criança, né? Muitas vezes nós temos que ser como criança, ter a pureza da criança, que a criança ela vê a vontade, o desejo de orar, de buscar. Eu vejo os meus filhos, vira e mexe, eles estão para casa louvando, adorando, cantando louvor, e vai dormir hora, vai almoçar hora, vai jantar hora. Então a gente vê a pureza deles, a inocência, isso nós temos que ver. E essa é uma oração verdadeira, porque a oração da criança é verdadeira, né? Por isso que quando Jesus fala, deixa vir a minhas criancinhas, né? E dela é o reino. Então, tenha sempre essa vontade de buscar a presença, de estar na presença. E muitas vezes, meus queridos, nós oramos, e muitas vezes nós nem oramos, nós reclamamos com Deus, né? É uma oração de reclamação. Eu falo que nós temos oração de reclamação. Quando eu me converti, pouco tempo depois que eu me converti, só para vocês verem, e hoje vai ser algumas coisas de testemunhos, algumas coisas que o pastor Guilherme vai acrescentar, o pastor Aldo, eu, mas alguns testemunhos de oração que verdadeiramente tem a presença do Senhor, nós vemos o agir do Senhor. Eu me converti e eu buscava muito ao Senhor, eu, minha esposa, nós buscávamos muito, só que nós éramos 9 convertidos. Fazia pouco tempo que nós estávamos buscando a presença do Senhor, e nós estávamos orando para querer ter filho, meus queridos. Nós orávamos para querer ter filho, e nunca vinha. Ela não engravidava, a gente orava, não engravidava. E a gente continuando buscando, mas era o que o pastor Aldo falou, era uma oração assim, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero ser pai, É a oração errada. A oração nossa tem que ser, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu orava, e o homem, como é sempre o mais duro, eu sempre falo isso quando eu vou pregar, eu uso esse testemunho, eu falo que o homem, como ele é sempre mais duro, né, mais rígido, ele fala assim, o problema é da mulher. Virei para minha esposa e falei, você tem que fazer exame, que seu problema é você. E ela fez o exame, constatou que ela tinha um problema mesmo, que ela tinha que tomar um remédio, e na época, isso há 12 anos atrás, quase 13 anos atrás, era muito caro as pílulas, mas dinheiro a gente trabalha, a gente luta, como eu sempre falo, a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Mas eu fui fazer o exame também, eu fiz o exame, e quando eu fiz um exame, o primeiro exame, o médico falou assim, vamos pedir um outro exame. Eu falei, mas por que pedir um outro se já está feito o exame? Ele falou, não, vamos só para a gente confirmar alguns dados que veio nesse primeiro. Eu fiz o segundo, e no segundo deu a mesma coisa que o primeiro. Aí ele virou para mim e falou assim, Rogério, realmente os 2 exames seus são iguais. Ele falou, você não pode ser pai. Você não pode ser pai. Você não tem como gerar um filho. Nem por inseminação, por nada, você não tem como gerar. Eu estava na Santa Casa, eu saí da Santa Casa,
revoltado, chorando e brigando com Deus. Brigando com Deus. Falei, o Senhor me chamou, falou que me amava, e olha o que aconteceu, não sou homem nem para dar um filho para minha esposa, que Deus quer esse, porque a gente sempre joga a culpa em Deus, né? Nunca a gente entende os planos e os projetos de Deus, né? E a gente saí reclamando daí, montei na moto, fui para casa, e fui reclamando para casa, entrei no meu quarto, conversando com Deus, falando para Deus, falando o que está acontecendo, o que está acontecendo, por que isso na minha vida, por que está acontecendo isso. E quando nós oramos, fazemos orações erradas, e quando nós murmuramos na presença do Senhor, nós damos brechas para Satanás entrar sobre a nossa vida. Nós damos brechas para Satanás tocar sobre a nossa mente. E naquele momento eu só ouvi uma voz que dizia assim, ó, vai e tira a sua vida, você não serve para nada. Eu só ouvia isso dentro do meu quarto. Vai, tira a sua vida, você não serve para nada. E naquele momento eu tomei aquilo para mim e falei, realmente é verdade, eu não sirvo para nada. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, para um amigo, falei, ó, cuida da minha esposa, cuida dos meus pais, eu estou indo tirar a minha vida. Só que no quarto, antes desse dia, o meu quarto era quarto de oração. O meu quarto era quarto de guerra. Por isso que daí eu até separei Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará. E naquele momento, meus queridos, eu estava saindo do meu quarto. Mas como eu disse, aquele dia foi o primeiro momento dentro do meu quarto que eu murmurei, depois que eu tive me convertido. Antes o meu quarto era lugar de adoração, onde eu entrava para falar com o pai em secreto. E quando eu estava saindo do meu quarto, veio uma voz que disse assim, então você não acredita mais em mim? Então você não confia mais em mim? Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor nítido. Eu me dobrei o joelho, comecei a orar, comecei a pedir perdão para o Senhor, orei ao Senhor ali, esperei minha esposa chegar do serviço, nós oramos e choramos juntos. E fizemos uma oração de entrega ao Senhor. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. E para resumir, meus queridos, naquele dia ali, que nós fizemos a oração pastoral, pastor Guilherme, que eu peguei o resultado daquele exame, a minha esposa ela já estava grávida e nós não sabíamos. Ela já estava grávida. Deus já tinha feito o milagre. Deus já tinha ouvido as nossas orações. Só que Ele estava esperando o momento certo, a hora certa para revelar tudo. O momento certo, a hora certa, só Deus quem sabe. A nós compete orar, buscar, entregar e confiar nele, para nós podermos ver o agir e o mover do Senhor. Por isso que há tantos tipos de orações, né, pastor Guilherme? Com certeza. E o pastor falando aí, eu achei até... tem uma parte na Bíblia aí que eu acho muito legal, para a gente poder entender um pouco da oração. Eu falo que a oração, a gente também tem que saber o que orar, né, pastor Rogério? Exatamente. Imagina eu chegar para Deus e falar assim, Senhor, vamos fazer uma comparação aí, me dá um carro, eu orar, por isso que quero um carro, meu carro, quero esse carro aí caro, com esse PVA caro, mas eu não trabalho, eu não tenho condição, aí eu vou ganhar aquele carro, vai acabar se tornando uma maldição na minha vida. Então tem muitas coisas que às vezes não acontecem, ou porque nós não estamos preparados para aquilo naquele momento, ou porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe que se aquilo acontecer sobre as nossas vidas, algo de errado vai sair, vai acontecer. Ou a gente vai sair da presença, ou aquilo ali vai nos afundar. Então existe a oração, eu falo assim, que ela se conecta com a vontade de Deus. Ela vem da minha necessidade, mas ela se conecta com uma forma com a vontade de Deus, que o milagre é instantâneo. Entendeu? É a gente pegar da de Ana lá. Ana, ela subia direto e pedia um filho. Todo mundo conhece a história de Ana. Direto ela pedia um filho, direto ela pedia um filho. Quantas vezes ela subia? E nada acontecia. Só que um dia ela chega e ela fala assim, ó, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor. Só que se você for estudar a Bíblia naquela época, Israel naquela época estava passando por um momento muito difícil. Eli já estava perdendo o controle, se eu não me engano era o Eli, né? O profeta da época, os filhos dele estavam dando errando com um monte de coisa, brincando com a palavra de Deus. Israel estava à deriva, o profeta perdeu totalmente o controle. Aí aquela mulher vai lá e fala, ó, se você me der um filho, eu te devolvo. Aí Deus está lá no céu, ela começa a imaginar Deus lá em cima, lá, pastor, opa, Eli perdeu o controle. Os filhos já não estão conseguindo.
Ela falou que se eu der um filho, ela me devolve. Eu estou precisando do outro profeta daquele lugar. Espera aí, anjo. Desce lá. Ó, é arrepia, sabe por quê? A necessidade dela se encontrou com a vontade de Deus. Ele precisava de uma pessoa. Quando a minha oração ela se encontra com a vontade de Deus, é instantâneo. Deus vai lá e fala assim, ó, vai lá, devolve um filho para ela, sabe por quê? Ela está entregando para Deus ela fala para Deus que se Deus der, ela está entregando para ele, Deus está devolvendo para ela. Então, no mesmo jeito que ela dá uma criança para Deus, Deus devolve um profeta para Israel. Mais do que um profeta, se tornou um juiz, um dos maiores profetas que existiu. Então, quando a minha oração ela se encaixa com a vontade de Deus, vai ser bem mais do que aquilo que eu imaginei. Porque ela entregou um filho, mas Deus devolveu um profeta, um dos maiores juízes que existiu na palavra do Senhor. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. A nossa oração, ela move circunstâncias, ela transforma, mas nós também temos que saber o que pedir. Entendeu? Eu sou fruto de oração. Nós falamos no podcast passado. Minha mãe dobrava o joelho todos os dias para orar por mim. Todo mundo conhece, viu? Quem viu o vídeo lá, viciado em droga, roubo. Meu, oração de uma mãe pode transformar a vida. Hoje eu subo em púlpito, prego a palavra. Hoje eu estou aqui falando de Jesus. Quem me via há 10 anos atrás não imaginava o Guilherme de hoje. Primeiramente é Deus, mas segundo é o fruto de um joelho no chão de uma mulher que clamou por mim. Então, a gente vê que o poder da oração ela é gigantesca. Muitas das vezes falam do poder bélico. Poder da nação, poder de força. Meu, o que é o poder de guerra, o poder diante de uma oração, irmão? Uma oração ela pode mudar uma nação, uma oração ela pode ressuscitar uma pessoa. Não existe. O dia que as pessoas entenderem o poder de uma oração, metade das dificuldades que nós passamos hoje vai acabar. E os milagres que muito a gente não consegue ver hoje, é por causa disso. A gente pede muito milagre, mas qual tem sido as nossas orações? Qual tem sido o nosso tempo de oração? A gente pede demais. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus aqui, mas aquele milagre, mas isso. Mas qual tem sido o meu tempo de conexão? Qual tem sido o meu tempo de joelho no chão? Então, assim, ó, Deus faz milagre? Faz. Mas depende da tua oração também. Exatamente. E aproveitando que o pastor Guilherme falou, né? Que de oração, saber as palavras, né? Muitas vezes às vezes é uma coisa simples, né? Pede para Deus. Mas 2 minutos ele vai lá e se quer mudar. Parece que é um jeito mais simples. Parece que é fazer um pastel. Chega na hora, eu quero mudar meu pedido. Às vezes você fala, Senhor, eu quero que meu filho volte para o caminho do Senhor, eu quero que meu filho esteja comigo. Tá bom. Passa um tempo, ô Senhor, manda meu filho para tal lugar. Sabe, parece que está negociando. E assim, igual o pastor o Guilherme falou, as palavras tem que ser mais simples possível. Não precisa enfeitar, fazer aquela oração. Não, é uma oração direta do coração, sincera. Porque é isso que Deus gosta. Quando você busca de coração, você busca, não assim, igual ele falou do carro, eu quero tal carro. Mas se parou para pensar, se Deus você vai ter condições de manter? É igual assim, eu quero tal emprego. Você está preparado para esse emprego? Senhor, eu quero, vamos usar agora na parte espiritual. Senhor, eu quero ser o maior pregador. Você está buscando o Espírito Santo? Você está buscando a oração? Senhor, me prepara para um dia estar lá? Porque assim, às vezes, eu quero pregar. Deus fala, então vai. Aí, igual uma vez o pastor Rogério até comentou. Ele falou assim, uma pessoa pedia. Falou, então tá, hoje você prega. O que aconteceu com o pastor Rogério? A pessoa travou. Porque assim, a necessidade foi tão grande, o mais básico, ele esqueceu de buscar, de preparar. Porque assim, buscar, querer fazer, todo mundo quer. Mas tem que ser na vontade de Deus, porque subir no púlpito não é para qualquer um, não é uma coisa simples. É uma briga espiritual grande. E a oração é o que quebra as barreiras. Né, pastor Rogério? Exatamente. Meus queridos, é o que eu falo para vocês. É Deus sempre fazendo, é Deus sempre cuidando. Nós temos vários pregadores, principalmente na quadrangular, que destrincham a oração, destrincham esse tema da oração de uma maneira bem minuciosa, se eu posso dizer assim. Nós estamos aqui para trazer mais light para vocês, de um jeito mais com testemunhos, para que vocês possam entender e verdadeiramente entender que se nós orarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, se nós orarmos, o Senhor para tudo que Ele está fazendo para nos ouvir. A oração bem feita, a oração correta, a oração que vem do fundo do nosso coração, ela sobe até o trono do Senhor como um incenso, até as narinas do Pai. E ali o Senhor para e ouve as nossas orações. Ele está sempre pronto para nos abençoar, está sempre pronto para
para derramar bênçãos, mas é o que o pastor Guilherme falou, o pastor Aldo falou, muitas vezes nós só sabemos pedir. Muitas vezes a nossa oração hoje, é só oração de realmente de petição. Senhor, abençoa, Senhor, que isso aconteça, Senhor, que isso abra, que essa porta abra, que isso... Mas muito pouco hoje são as orações de agradecimento, né, pastor? Ah, e qual é a oração de agradecimento? A minha vida não está dando nada certo, nada está dando certo. Em tudo dá graça ao Senhor. Em todo momento louve e adore ao Senhor. Em todo momento ore e busque ao Senhor. Em todo momento, seja na alegria ou na tristeza, ore, agradeça. Senhor, obrigado. Você tem um motivo muito grande. Você tem um motivo muito grande para orar e agradecer ao Senhor todos os dias. Quando você abre os seus olhos depois de dormir. Quando você abre os seus olhos e fala assim, ó, você respirou mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia o Senhor te deu de vida. Mais um dia o Senhor deu de fôlego de vida. Só aí já é motivo para você orar agradecendo a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado por mais um dia na Tua presença. As nossas orações, nós temos que ter sim orações de petições. Nós temos que ter sim orações de agradecimento. Nós temos que ter orações de guerra. Hoje, o que muito falta, meus queridos, são também orações de guerra. Muitas vezes nós estamos deixando Satanás entrar sobre a nossa casa. Nós estamos deixando Satanás entrar sobre a nossa mente. Nós estamos deixando Satanás entrar sobre as nossas finanças, porque as nossas orações de guerra estão sendo fracas. O que é oração de guerra? É oração de batalha, meus queridos. É a oração onde você levanta a voz e fala assim, eu não aceito. Eu não aceito isso que está acontecendo sobre a nossa vida. Eu não aceito isso que está acontecendo sobre a minha casa. Eu não aceito isso. Senhor, em nome de Jesus, entra com os teus anjos, derruba, Pai. Derruba essa muralha. Pai, entra com os teus anjos, varre qualquer obra de Satanás, qualquer obra das trevas. Essas orações nós não vemos muito mais hoje. Hoje as orações elas são mais romantizadas, né, pastor Guilherme? São orações romantizadas. Hoje, ah, meu queridinho, ah, meu amor, ah, meu lindo. Então, meus queridos, nós temos sim que ter orações verdadeiras na presença do Senhor. Orações voltadas para o Senhor realmente, não orações voltadas para nós. Muitas vezes as orações estão só em nós. O meu eu, o meu eu, o meu eu. Como muitos louvores hoje, se nós podemos dizer louvores, que, no meu ponto de vista, nem são muito louvores, que engrandece mais o eu, o ego, do que a Jesus. Tudo que não tiver Jesus como centro, meus queridos, não deve fazer parte da tua vida. Oração, Jesus no centro. Louvor, Jesus no centro. Sua casa, Jesus no centro. Seu trabalho, Jesus no centro. Seu emprego, Jesus no centro. Tudo tem que ter Jesus no centro. Você não pode colocar Jesus, ah, Senhor, essa caneca é tua. Mas daqui a pouco você tira da mão do Senhor. Senhor, eu entrego minha oração a Ti. Mas daqui a pouco você já está fazendo do teu jeito. Então você não está confiando na oração, você não está confiando no que o Senhor pode fazer sobre a tua vida. Deixa verdadeiramente o Senhor fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Nós podemos ver, quando nós verdadeiramente deixamos o Senhor agir, nós podemos ver o que o Espírito Santo faz. Nós podemos ver o que o Senhor faz. O Senhor, Ele é sobrenatural para entrar e transformar famílias, meus queridos. Nós tivemos casos onde eu e o Guilherme, falei o Guilherme porque o pastor Aldo faz menos tempo que a gente se conhece, eu e o Guilherme nós temos um tempo a mais de caminhada, passamos por algumas outras igrejas, onde eu e o Guilherme, através de orações, meus queridos, onde nós verdadeiramente fazíamos um culto a jovens, adolescentes, realmente não por brincadeira, para buscar a presença e mostrar para o jovem, para o adolescente, que há Jesus, o que é Jesus e o que Jesus pode fazer no lar. Lares de jovens, meus queridos, que não tinham muitas vezes o que comer, né, pastor Guilherme? Jovens que vinham às vezes para a igreja no culto à noite, porque sabia, pastor Aldo, que nós tínhamos janta depois do culto. Muitas vezes vinham para comer, mas saíam ali transformados pela presença do Espírito. Aonde nós orávamos, meus queridos, e víamos jovens manifestando demônios. Aonde nós libertávamos no nome do Senhor Jesus, através do nome de Jesus, o Senhor fazia o transformar ali, a oração entregava, jovens se quebrantavam,
Jovens, meus queridos, que tinham tudo para ir para o crime. Jovens que tinham tudo para ir para coisas erradas da vida. Hoje, meus queridos, nós vemos jovens aí, agora já homens, né, pastor? Mulheres, que falam assim, nossa, pastor Guilherme, pastor Rogério, nossa, lembra o tempo que a gente ia na igreja lá, a gente fazia junto, ó, tô firme lá ainda, tô na igreja, ó, sou uma diaconisa, sou um diácono, ó, eu faço parte do louvor. Isso para nós é muito prazeroso, porque nós fazemos parte daquilo que Jesus nos usou para levar a palavra e orar por eles. Tiramos, meus queridos, crianças de lugares onde você nem pode imaginar. Um dia nós vamos trazer algumas coisas aqui para você poder entender, mas só para você entender, meus queridos. Sabe o que é a gente orar? E todos os dias a gente orava. Todos os dias que a gente estava em casa, a gente orava e falava, Senhor, cuida das crianças, cuida daqueles adolescentes, sabe, pastor? Nós cuidávamos mais de 200 pessoas, né, pastor Guilherme? Mais de 200 jovens e adolescentes. E nós orávamos e falávamos assim, Senhor, cuida deles. Senhor, põe a mão sobre a família deles, porque eram famílias problemáticas, famílias que o pai e a mãe usavam droga, a criança ficava vendo aquilo e não queriam mais aquilo. Sabe o que é uma criança e você que nunca teve essa experiência? Busca o Senhor, ore a Ele e fala, Senhor, em vez de pedir um carro, onde às vezes você não vai ter dinheiro para pagar o IPVA, ore ao Senhor e fala, Senhor, coloque pessoas na minha vida para que eu possa orar por elas. Uma oração verdadeira. Você sabe o que é você orar por crianças e chegar num outro culto, essa criança vinha, igual veio uma vez uma criança para o pastor Guilherme, ela veio e falou assim, chamavam ele de Gui, né? Não vou falar Gibi, porque chamavam de Gibi também às vezes. Falava, posso dar um abraço em você? O Guilherme falou, claro, lógico que pode. E abraçou essa criança, que não tinha nem uns 8 anos de idade, eu acho que na época. Abraçou essa criança e essa criança falou assim, que bom. Fazia muito tempo que eu não recebia um abraço que parece de pai. Imagina que assim a criança passava, e depois passar nisso, meus queridos, só como Satanás é astuto. Passa isso, a criança passa bem, abraça, passa tudo bem. O culto de jovens, adolescentes, ela janta, vai para casa. Aí, altas horas da noite, essa criança bate desesperada nas portas do pastor Guilherme, da casa do pastor Guilherme, de madrugada. Imagina uma criança de 8, pastor Aldo, 9 anos, de madrugada na rua sozinha, batendo na porta. O pastor Guilherme falou, o que aconteceu? Ela falou, corre em casa. Corre em casa, o que aconteceu? Corre em casa que meu pai está matando minha mãe. E a gente chegar lá, né, pastor Guilherme, ver a mãe daquela criança esfaqueada no sofá e o pai usando a única pedra de crack que eles tinham na casa. Então, meus queridos, e ali uma outra criança recém-nascida, poucos meses no berço, aquela mulher ali, aquela criança desesperada, com 8, 9 anos, sem entender o que estava acontecendo. Nós temos que dar o cuidado, orar por aquela criança, cuidar daquela criança. Pastor Rogério, o que aconteceu hoje com aquela criança? Faz tempo que eu não vejo, mas até então, onde nós estávamos lá, ela estava bem, tinha dado tudo certo, graças a Deus a gente orou, começou a cuidar. Mas, meus queridos, isso são testemunhos para você ver que quando verdadeiramente nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós oramos, e oração, meus queridos, é oração verdadeira. Não fale que você vai orar por uma pessoa, não fale que você vai orar por uma causa e não ore. É preferível você falar assim, ó, não vou orar, do que você falar que vai orar e não fazer isso. Isso é fora do normal, meus queridos. E antes só de eu passar para o pastor Guilherme, eu quero só mandar um oi para o pastor Jean. Pastor Jean, Deus abençoe o senhor. Aí agora nós temos uma pessoa assistindo a live aqui, meus queridos, que é um professor, um mestre na teologia. Logo, logo, quando nós tivermos pastor Jean com o nosso local todo montado, vou lhe fazer o convite para estar na mesa com a gente aqui. O senhor é um exemplo para nós. Aprendo muito com o senhor, com as suas lives também, com os seus vídeos. É um homem excepcional, pastor Guilherme. Amém. O poder da oração, né, pastor Rogério? O pastor Rogério falou aí, a gente presenciou cada coisa que se nós não tivéssemos firme em oração, a mente sucumbia, né? Não suportaria tanta coisa que aconteceu. E aqui no que o pastor falou, tudo que você pegar para orar, meus irmãos, a gente tem que orar. Deus não tem compromisso com tudo.
Entendeu? Não adianta eu chegar a fazer várias promessas e não cumprir e depois achar que Deus vai cumprir promessas comigo. Exatamente. Não adianta eu chegar e falar, com fulano acontece, mas fulano ora, fulano busca. Deus jamais vai ter compromisso com pessoas que não têm compromisso com ele, sabe? Posso quebrar um pouco o Puxa, paradigma claro. aqui? Eu vou falar algo meio que forte aqui, mas é o que eu penso, tá? Depois vocês me ajudam aí. Sim, vamos lá. Sabe o que eu penso, pastor Rogério? Que Deus não quer que a gente ore. Forte, né? É forte. Não é porque Deus não quer que a gente ore. Uma vez eu escutei um pastor falando, ele contou uma historinha uma vez, que a mulher dele, ela chegou para esse pastor e ela falou assim, pastor, eu quero que o senhor me ajude. E, nossa, tá difícil, meu marido não quer fazer nada comigo, sabe? Eu queria que ele tivesse prazer de a gente ir no mercado junto, poder sair junto, comprar as coisas comigo no mercado, sair, sabe? De ter mais comunhão, estar mais junto. E o pastor ouviu ela, orou com ela, chamou esse marido no outro dia, falou, ó, se aproxima mais da sua mulher, fica mais perto dela, conversa com ela. Se ela vai no mercado, acompanha ela, se ela for em outro lugar, acompanha. Passou algum tempo, essa mulher foi e convidou esse marido para poder estar indo no mercado, fazer alguns compromissos que tinha, ele aceitou. No meio do mercado, eles conversando, ela falou algo que ele não gostou, gerou uma discussão entre os dois, ela virou, ele falou assim, por isso que eu não gosto de vir. Eu só vim aqui porque o pastor da igreja falou que eu tinha que estar aqui com você. Ela falou, como assim? O pastor falou que eu tinha que estar muito junto. Ele falou, fala o seguinte, pode ir embora para casa. Não, vai embora para casa que eu vou terminar a compra aqui, pá. Ele acabou discutindo, foi embora e chegou à noite, teve culto, ela chegou pro pastor e falou, pastor, queria pedir pro senhor, sei que o senhor foi falar com meu marido lá, mas eu pedi pro senhor orar, mas eu quero que o senhor não fale mais, porque ele não frequentou, ele falou que ia ir, não foi, não sei o quê, começou a ter uma discussão entre nós, e esse pastor foi cobrar depois esse marido, né, chamou ele para conversar, eu chamei você para conversar e aí você não vai lá e não sei o que. Ela falou, mas eu fui, né? Começaram a conversar, eu fui, ela pediu para ir voltar embora. Aí o pastor falou, quer saber? Vou chamar os dois. Colocou os dois frente a frente e falou, ele foi, você pediu para ele sair, então eu quero entender o que está acontecendo. Aí essa mulher virou para ele e falou assim, pastor, sabe por que eu pedi para ele ir embora? Porque eu não quero que ele venha comigo. Eu quero que ele tenha prazer de estar comigo. Eu não quero que ele acompanhe eu no mercado, mas eu quero que ele tenha prazer de estar comigo no mercado. Eu não quero que ele saia comigo às vezes fazer compra, mas eu quero que ele tenha prazer de estar comigo fazendo compra. Esse pastor falou que quando ela começou a falar, Deus começou a falar grandemente no coração dele e falou assim, é isso que eu quero que o meu povo tenha comigo. Eu não quero que o meu povo ore por mim. Eu quero que ele tenha prazer de orar por mim. Eu não quero que eles queiram orar por mim. Eu quero que eles tenham desejo de orar por mim. Então é o que eu falo aqui. Deus não quer que você ore. Deus quer que você tenha desejo de orar. Deus não quer que você faça um compromisso de orar, mas Ele quer que você tenha prazer de orar. Então a oração na nossa vida, ela não pode ser algo forçado. Não, se eu orar, Deus não vai fazer. Se eu orar, as coisas não vão acontecer. Não, a oração na minha vida tem que ser algo prazerosa, que ela sai de dentro do meu coração. Que ela flui como águas vivas diante de Deus, que quando eu levanto, o meu maior prazer é poder agradecer Ele. Quando eu vou deitar, o meu maior prazer é poder dizer para Ele, obrigado por mais uma noite, Senhor, me conceder essa oportunidade de poder estar aqui. É de poder dobrar o meu joelho e falar, Senhor, é só o Senhor que é tudo na minha vida. Então, o que nós temos que ter no nosso coração é isso daí. É entender que a oração ela não pode ser algo, como eu posso dizer, algo que venha me atrapalhar, ou algo que seja uma obrigação, ou algo que, não, se eu não fizer, não, Deus não quer isso, irmão. Eu até, sei lá, eu vou até ser mais forte ainda. Eu acho que oração dessa forma nem chega diante de Deus. Faça o telha. Oração ela só vai chegar quando ela é do fundo do coração. Por isso que Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Oração não pode ser superficial, oração ela tem que ser conexão, lado a lado, tem que ser natural, tem que ser aquilo que flui. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus é espírito e Ele conecta em espírito em verdade comigo. Não tem como a minha carne gritar a Deus se meu espírito não está lá assim, está aqui, ó. Porque senão vai ser somente palavras jogadas fora. Agora, quando eu faço isso de todo o meu coração, as coisas acontecem. E eu falo mais ainda, existe lutas na nossa vida, pastor Aldo. Todos nós estamos aqui, passamos por batalha. Existem lutas e batalhas que a gente vai enfrentar lutando. A gente vai vencer lutando. Mas existem lutas na nossa vida que só vai vencer coração. É bíblica. Vamos olhar lá. Davi, quando ele foi lutar com Golias, o que ele fez? Ele lutou, pastor. Quem é esse que está falando do meu Deus vivo? Quem é esse circunciso? Ele pegou uma pedrinha e ele foi lutar. Quando apareceu aquele leão, aquele urso, o que ele fez? Ele lutou. A Bíblia fala que ele foi para cima e matou. Vamos lá, aquele que cortou o cabelo, me falha a memória agora, Sansão. A Bíblia fala que acho que ele matou mais de 1000 pessoas com um crânio de um jumento, não é? A cabeça de um jumento, um crânio. Ele teve que lutar. Então ele colocou, tem batalhas na nossa vida que a gente vai ter que lutar.
Mas daí a gente vai lá em Daniel, dentro da cova dos leões. A Bíblia fala que quando ele orava, os leões, o perfume que exalava do corpo dele, não deixou que os leões atacassem. Existe batalha na nossa vida que é só a oração que vai vencer. Então, às vezes você está lá, não estou lutando, pastor, não estou fazendo nada lá. Mas você já parou para pensar que agora não é hora de luta? Agora é hora de joelho no chão? Ah, mas eu estou guerreiro. Você já parou para pensar que agora não é hora de guerra? Agora é hora de orar e entregar para aquele que pode mudar e transformar a nossa vida? Por mais que você esteja preso, travado. Paulo e Silas estavam na prisão. O que eles faziam? Estavam orando. Louvava, Louvava e adorava. adorava. O que aconteceu? As prisões quebraram, as correntes quebraram. Então, acho que a chave na nossa vida é isso. Primeiro, a gente ter prazer naquilo que a gente faz. Não pode ser algo robótico. Eu não posso colocar no meu relógio 4 horas eu tenho que orar. 8 horas da manhã me lembra oração. Não, oração não é um remédio que você coloca a horário que ele tem que tomar. Oração é algo que todo momento você tem que estar louvando. E entender que existe batalhas na minha vida que eu vou vencer guerreando. Que a Bíblia fala também, oração, você dividir essa palavra, tem que ter ação. Não adianta só orar. Não adianta orar para Deus me dar o serviço e eu não sair procurar entregar currículo. Não adianta eu orar para me crescer na minha empresa, mas eu não faço nada acontecer. Entendeu? Então existe uma ação. Mas existe algo, tem batalhas na nossa vida que a gente vai ter que guerrear. Mas tem batalha na nossa vida que a gente tem que entregar na mão de Deus e pôr o joelho no chão, que é só Ele que pode mudar. É com você, pastor Aldo. Depois dessa, que lição. Gostei desse pensamento, viu, pastor Gui? Não tinha pensado desse jeito, mas gostei. Igual eu falo, né? Que meu pai falava muito. Antes de uma batalha, a oração. Porque antigamente os povos, Israel, antes dele ir pelejar, o que eles faziam? Entregavam o Senhor, perguntavam se eles podiam ir. Hoje não, hoje já faz o contrário. Primeiro nós vai na batalha para depois orar para Deus para estar com nós. E muitas vezes. Louvor na frente também, né? Às É vezes uma forma de acontece, nós oração. vai hoje, não dá certo. Aí o que acontece fazer? Começa a murmurar. Eu gostei dessa do jeito que o pastor Guilherme contou, não tinha visto desse jeito. Mas às vezes não é fazer, mas sim com amor, com dedicação, não por igual remédio Dedicação. programar, mas sim, qualquer momento, qualquer instância, vou orar. Não tem um horário, um tempo, é o que vem no coração. E uma coisa, eu vou aproveitar os pastores aqui, às vezes eu já comentei, acho que o pastor Gui, eu queria ter conhecido vocês antes, de tudo que vocês contam, de fazer negócio com os jovens, com os jovens, com os homens, igual fizemos na nossa igreja, porque eu vejo vocês contando, eu entendo que não era apenas por fazer, por se aparecer, tinha uma base, igual o pastor já falou, eu orava para fazer. Então, assim, Deus dava o caminho. Na nossa época, há anos Nossa. atrás, e quem está assistindo aí que é mais antigo na igreja, na nossa época não existia rede social. Não existia o que tem hoje. Hoje, infelizmente, meus queridos, a internet é muito boa. É muito bom a gente divulgar a palavra de Deus, é muito bom a gente ter esses meios. Mas hoje ficou muito robótico, se eu posso usar a palavra que o pastor Guilherme usou. É assim, ó, eu vou fazer um evento, mas eu tenho que filmar para mostrar para os outros. Eu vou fazer uma ação social, eu tenho que tirar foto para mostrar para os outros. Ah, eu estou orando pela vida do pastor Aldo. Eu tenho que divulgar que eu estou orando pela vida do pastor Aldo. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Muitas vezes isso é isso aí que tem que acontecer. E muitas vezes nós vemos muita coisa acontecendo, meus queridos, de maneiras erradas, porque é isso. É muito flash. Infelizmente é muito flash e pouca ação. É muito flash, é muito isso e aquilo e pouco movimento. Não estou falando contra rede social, não estou falando contra isso não. Nós temos que ter, as igrejas elas estão se formalizando, as igrejas elas estão se acertando, elas estão fazendo, mas, meus queridos, nós temos que sim informatizar, nós temos sim que divulgar, porque ela ficou uma ferramenta muito boa para levar a lugares que não chegam, mas tudo com ordem e decência. Então, não cortando o pastor Aldo, mas eu vejo isso hoje. Muito é preciso do flash. Hoje nós vemos muitos influenciadores, pessoas que fazem por engajamento. Eu vou levar uma cesta básica, mas eu preciso filmar a pessoa recebendo a cesta básica. Não precisa. O único que precisa saber é Deus. Muitas vezes é isso que está faltando. Nós estamos chegando agora, e só para você guardar, nós estamos chegando no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Vai ter, sim, movimentos, eu acho legal se tirar uma foto, filmar, mas não precisa daquele tudo auê. Eu estou entregando um presente, eu estou levando isso e aquilo, e flash para isso, e filma ali, e posta ali. Não precisa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber.
isso foi, infelizmente, existe uma pequena porcentagem que gosta de fazer as coisas somente no mundo com crianças, adolescentes, mas para levantar o ego, né? Que, igual eu falo, eu gosto sempre de trabalhar no bastidor, porque o que eu quero fazer ninguém precisa saber. O importante é o resultado que dá com a vida da pessoa e ela mesmo vai contar o testemunho. A gente não precisa divulgar, mostrar a imagem. A pessoa em si vai mostrar, ó, nossa, eu era assim, com uma ajuda de uma pessoa, olha como que eu sou hoje. Isso, para mim, acho que, tirando, não é igual o pastor já falou, não é todo, mas infelizmente alguns usam isso para se promover. Entendeu? Muitas, infelizmente, existe. Mas, igual o pastor já falou, a base de tudo é o Senhor. O Senhor tem que ser o centro das realizações. O Senhor tem que estar no comando. O que acontecer em diante, pela vontade dele. Só temos que ser o ID, né? Vamos dizer assim, o ID. Porque antigamente não tinha redes sociais. Olha o que Jesus fez na Terra. Não precisou de ficar divulgando. Então, nós só precisamos entender o que é o ID. E o resto, o resultado, Deus proverá. Né, pastor? Isso aí. Quer acrescentar alguma coisa, pastor Guilherme? Não? Então, meus queridos, mais hoje essa live é voltada para isso, é para despertar em você que está assistindo, você que vai assistir, que a oração ela é a chave para tudo. A oração ela é a chave para tudo aquilo que você precisa na sua vida. Quer ver o céu se abrindo sobre a sua vida? Ore de coração aberto ao Senhor. Quer ver mais da presença do Senhor? Quer ter mais conhecimento? Ore buscando ao Senhor. Ore buscando a presença do Senhor. Então deixe o Senhor entrar sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre você. Ore mais a Ele. Uma vez perguntaram para um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, porque se eu for tentar falar aqui, eu vou errar. Mas perguntaram para ele, por que sua igreja está tão cheia assim? Quanto tempo você passa orando? E ele virou e falou assim, eu passo 5 minutos orando. É o pastor lá da Coreia. E essa pessoa virou para ele e falou assim, 5 minutos só? Ele falou sim, mas eu não consigo ficar 5 minutos sem orar. Então, meus queridos, a todo momento, como eu disse lá atrás, a todo momento esteja em oração ao Senhor. A todo momento busque ao Senhor. Traga o Senhor para perto de você. Traga Jesus para perto de você. E você vai ver o agir dele sobre a tua vida. Que nessa live de 1 hora, você possa ter entendido que a chave de tudo é a oração. Que a chave de tudo é uma conexão direta com o Pai. Se você se conectar com Ele, você vai ver o sobrenatural acontecer. Quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos, pastor Alto, pastor Guilherme? Aquela frase de Facebook? Facebook, isso. Precisa da frase de impacto. Verdade, pessoal. Mantém isso no teu coração. Oração, ela é a base de tudo, como o pastor Rogério disse. Não tem batalha, existe batalhas que a gente vai vencer lutando com o correto, mas existe batalha que é só oração. Oração não é só aquela oração de quando eu acordo da manhã e agradeço a Deus. Mas oração são vários tipos. É oração para a gente ser curado, tem oração para a gente ser próspero, tem oração de guerra. São várias orações. É que hoje a gente deixou ela muito, como eu posso dizer, pastor Rogério, aquela oraçãozinha base, né? Obrigado por um dia, que Deus abençoe. Hoje é arroz com feijão só. Mas não tem mais aquela oração, como o pastor Rogério falou assim, repreende todo mal, que o cego volte a enxergar, que o mudo volte a falar. É oração, irmão. É acreditar, porque quando eu oro, quando dentro do meu coração, quando eu acredito naquilo que eu estou orando, eu estou mostrando para Deus que além de orar, eu tenho fé. A minha oração, a minha fé, ela se encontra. Quando eu oro com todo o meu coração, eu estou mostrando para Deus que a minha oração vai chegar diante dele, porque a minha fé está abrindo portas, tá? Então, tem isso no teu coração. Ore em todos os momentos. Busque a Deus em todos os momentos. Tenha intimidade com Ele em todos os momentos. E a frase da tarde hoje, hein? A minha oração, ela não vai mudar o mundo, mas ela vai mover a mão daquele que o criou. Amém? A minha oração, ela não vai mudar o mundo, mas ela vai mover a mão daquele que o criou. Pastor Aldo, pode orar, finalizar, agradece. Nesse momento, vamos fazer uma oração, que é o tema de hoje, né? Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela essa tarde, Senhor, esse podcast, Estou com Cristo. Senhor, que o tema de hoje sobre a oração chegue ao coração dos teus filhos, aonde que estiver, o oráculo que for assistir, Senhor. Que espero, Senhor, que a mensagem que foi trazida aqui chega diretamente ao coração do seu filho, simples, mas objetivo, sobre a sua presença, Senhor. Sabemos que a base de tudo é oração, agradecimento. Que nessa tarde, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, o encontro, o significado sobre a tua vida, Senhor,
Visite, ó Pai. Visite com suave brisas da manhã, Senhor, as flores do campo cheias, rosa de fim da vida de cada um, Senhor. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem, em nome de Jesus. Valeu.